Era o ano 48 a.C. Enquanto César pacifica o Egito e se envolve no conflito entre Cleópatra e Ptolemeu, uma guerra que o prenderá por meses, o Oriente se levanta. Ao norte, nas terras da Anatólia, um velho nome ressurge. Farnaces II, rei do Ponto, filho de Mitrídates VI, o grande inimigo de Roma. Enquanto César está ocupado no Egito, Farnaces aproveita o caos e tenta reconstruir o império do pai. Conquista a Cólquida, o Bósforo e a Capadócia, derrotando governadores romanos locais. É um insulto e uma ameaça. César, ainda em Alexandria, recebe a notícia: o filho de Mitrídates voltou. Para qualquer outro general, seria um incômodo distante. Mas César, que via o mundo como um tabuleiro pessoal, decide intervir em pessoa. Mesmo exausto, marcha novamente, agora para o Oriente. Para entender Farnaces, é preciso lembrar o pai. Mitrídates VI do Ponto, o Grande, fora um dos mais brilhantes inimigos que Roma já enfrentara. Durante décadas desafiou legiões, derrotou generais e incendiou a Ásia Menor. Foi o primeiro a mostrar que Roma podia sangrar. Quando finalmente caiu, em 63 a.C., seu filho Farnaces sobreviveu como príncipe rebelde, jurando vingar o pai e restaurar o antigo reino do Ponto. Uma faixa de terras entre o Mar Negro e a Capadócia, rica e estratégica. Com a Guerra Civil Romana, Farnaces viu sua chance. A Gália estava distante. Pompeu e César se destruíam e o Senado não controlava o Oriente. Assim, marchou com seus exércitos e começou a reconquistar o que Roma tomara de sua família. As cidades gregas da Anatólia, temendo sua fúria, renderam-se. Os governadores romanos foram expulsos, e quando Farnaces derrotou Domício Calvino, um dos generais de César, em Nicópolis, o rumor espalhou-se. O filho de Mitrídates é invencível. Mas César estava a caminho. E onde César marchava, a história mudava de direção. Após consolidar o poder de Cleópatra no Egito, César parte com apenas uma legião, a Sexto Ferrata. O Oriente é vasto, os inimigos muitos, mas ele não espera reforços. Age como sempre, rápido, decisivo, teatral. Cruza a Síria, passa pela Cilícia e chega à Ásia Menor. Por onde passa, as cidades abrem os portões. O nome César basta para conquistar sem luta. Os mensageiros correm à frente do César. Cada milha percorrida é também uma proclamação política. O vitorioso de Farsalos marcha para o Oriente. Em poucos dias está em território do Ponto. Os generais locais o alertam. Farnaces é forte, tem cavalaria, conhece o terreno. César apenas sorri. Eu também. O confronto final acontece em 47 a.C., perto da antiga cidade de Zela, na atual Turquia. Foi ali que, décadas antes, o pai de Farnaces derrotara as forças romanas de Triário. Uma ironia do destino. Agora, o filho pretende repetir a glória. César chega primeiro e ocupa uma colina dominante. Farnaces, confiante na superioridade numérica, decide atacar imediatamente antes que o inimigo organize as defesas, mas ele não entende com quem está lidando. César, mestre da velocidade e da leitura do terreno, antecipa cada movimento. Enquanto os pontinos avançam ladeira acima, as legiões romanas formam uma linha sólida, impulsionando estacas e catapultas improvisadas. A investida de Farnaces, feita em desordem, desmorona em minutos. César então ordena o contra-ataque. A infantaria romana desce o declive em formação compacta. Um muro vivo de escudos e lanças. A cavalaria pontina é esmagada antes de conseguir manobrar. Farnaces tenta reagrupar, mas é tarde. O exército inteiro se dispersa. Em menos de uma hora, a batalha está decidida. Farnaces foge para o norte, ferido e humilhado. César entra em Zela triunfante. Foi uma das vitórias mais rápidas de sua carreira. E talvez a mais perfeita. Um ataque, uma resposta, uma destruição total. Diz ela, César envia uma carta ao Senado romano. Nela, resume toda a campanha em 3 palavras imortais. Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Nenhum outro general romano havia condensado tanto poder em tão pouca linguagem. Era a vitória transformada em literatura. Era propaganda pura e genial. Essas 3 palavras significavam mais que uma conquista militar. Elas eram a declaração do método de César. Agir rápido, ver tudo, vencer antes que o inimigo perceba que está em guerra. O Senado ficou em silêncio. Os inimigos compreenderam a mensagem. César estava vivo, invicto e imparável. Farnaces conseguiu escapar da derrota. Fugiu com poucos homens para o norte do Mar Negro, tentando reorganizar o reino no Bósforo Cimeriano, Crimeia atual.
Mas a sorte o havia abandonado. Um de seus próprios oficiais, Asandro, rebelou-se e o matou. Assim terminava a última esperança do Oriente em desafiar Roma. Com sua morte, o velho sonho de Mitrídates, um império grego-asiático livre do domínio romano, desapareceu. César, ao saber da notícia, teria dito: "Que os deuses julguem Farnaces. Eu já o derrotei." E marchou de volta para o Ocidente. Ainda havia incêndios para apagar em Roma, na África e na Espanha. A campanha contra Farnaces foi curta, mas reveladora da mente militar de César. Ele demonstrou ali o mesmo princípio que usara em toda a carreira: velocidade, precisão e cálculo psicológico. 3 pilares definiram essa vitória: a iniciativa absoluta. César não esperou o inimigo. Atacou sempre primeiro. Essa rapidez confundia adversários acostumados à guerra lenta e deliberativa. O uso do terreno. Em Zela, escolheu uma colina estreita, forçando o inimigo a atacar em desvantagem. Para ele, geografia era sempre uma arma, o domínio do símbolo. Com Veni, Vidi, Vici, transformou uma batalha local em mito universal. Em vez de relatórios longos, uma frase bastou para escrever história. O general que começou como político agora era mito em tempo real, escrevendo sua própria lenda enquanto lutava. A vitória no ponto teve impacto desproporcional ao tamanho da guerra. Não apenas garantiu o domínio de Roma na Anatólia, mas reforçou o prestígio de César em todo o Mediterrâneo. A mensagem era clara. Enquanto outros precisavam de campanhas longas e lentas, César resolvia em dias o que outros não faziam em anos. O Oriente, que por séculos resistira a Roma, finalmente se curvava. Mas havia também um significado simbólico. O Oriente era visto pelos romanos como lugar de luxo, intriga e excessos, o oposto da virtude romana. Ao vencer Farnaces, César não derrotava apenas um rei, derrotava essa ideia de que o Oriente poderia corromper o Ocidente. César mostrava que o poder romano podia dominar até mesmo o mundo de Alexandre. Ao retornar a Roma, César transformou Zela em propaganda política. O Senado, impotente, teve de reconhecer o triunfo. Durante as celebrações, ele exibiu pinturas da batalha e os despojos orientais, joias, ouro e escravos, lembrando aos cidadãos que um homem sozinho mantinha o Império unido. Mas o triunfo tinha outra função: relembrar a todos que César não era somente um general. Ele era o próprio Estado. A famosa expressão Veni, Vidi, Vici começou a circular em moedas, estandartes e murais. Era o slogan de um novo tipo de poder pessoal, absoluto, carismático. A República ainda existia formalmente, mas sua alma já pertencia ao César. Em cada guerra, ele repete a fórmula de Zela: agir rápido e encerrar antes que o inimigo compreenda o que acontece. Zela foi a miniatura de toda a carreira de César, o laboratório da vitória relâmpago. Ali se cristalizou sua crença de que a velocidade é a forma mais pura da inteligência. O tempo, dizia o César, é o mais mortal dos inimigos. E a campanha oriental de 47 a.C. foi pequena em duração, mas imensa em significado. Ela demonstrou que César já era mais que um general. Era um símbolo. Seu nome bastava para vencer. Sua presença para reorganizar o mundo. O filho de Mitrídates caiu, e com ele o último eco da resistência grega contra Roma. O Oriente se dobrou e o Mediterrâneo tornou-se um mar romano, Mare Nostrum.